Vamos nessa então. Pessoal, é o seguinte, a gente tem para trabalhar hoje aí conceitos de Excel, certo? A gente não vai ficar só nos conceitos básicos, a gente vai trabalhar ideias aí de funções, e aí envolve um pouco de cálculo, envolve um pouco de matemática, certo? Que é o que as bancas gostam de trabalhar. A FCC, um pontinho fora da curva aí, acaba em alguns momentos cobrando algumas ferramentas. A gente vai ver algumas ferramentas básicas do Excel. Mas antes da gente iniciar, né, antes da gente ir lá para a questão da plataforma mesmo do Excel, trabalhar com essas funções, trabalhar com essas planilhas, eu preciso trazer um conceito geral para vocês aqui, tá? Que são conceitos básicos do Excel, para vocês entenderem, para vocês se ambientarem e falar um pouco também do seu similar aí, que é o Calc, certo? Quando a gente fala do Excel, a gente vai falar de um editor de planilhas. Ele faz parte do pacote da Microsoft, que é o pacote Microsoft Office, que dentre outros programas tem em seu contexto o Word, que é um editor de texto, o Excel, que é o editor de planilhas, e o PowerPoint, que é o editor de apresentações. Além disso, vale salientar que o Excel é um software proprietário. Jonatas, o que é um software proprietário? Se você lembrar da primeira aula, eu falei para vocês de software livre. E quando eu disse para você, quando eu falei para você sobre software livre, eu disse para você que é um programa que tem o código-fonte aberto e que é baseado na GPL, que é a Licença Geral Pública. Jonatas, não lembro disso. Volta na primeira aula, que esse detalhamento vai estar todo lá. Em contrapartida, eu tenho o proprietário. O software proprietário, uma vez que o software livre tem um código-fonte aberto, o software proprietário, que é esse cara aqui, ele tem um código-fonte fechado. Ou seja, a sua modificação só é permitida se o seu criador, se o seu desenvolvedor autorizar. Além disso, além dele ser proprietário, ele requer uma licença de uso, que é você pagar para utilizar, não é um programa gratuito não. Apesar da maioria das pessoas colocar o crack aí, né? E colocar uma licença lá pirata, não é um programa gratuito. Você tem que pagar para utilizar esse cara aí, certo? Formato padrão de arquivo é a extensão XLSX. Jonatas, o que é a extensão? Volta na primeira aula e lembra que extensão de arquivo é meio pelo qual o sistema operacional identifica um arquivo de forma a abrir esse arquivo no seu programa respectivo. Por exemplo, quando eu falo de uma imagem, eu vou ter extensões lá como JPG. Quando eu falo de vídeo, eu vou ter uma extensão como MP4. Felipe, agora que eu vi sua mensagem aqui, a aula de Windows vai ficar próxima aula, tá? Vou trabalhar o Windows e vou trabalhar conceitos de navegadores, beleza? Vai ficar no sábado agora, no caso. Permite sincronização com a nuvem da Microsoft. Quando eu digo isso aqui, eu digo para você que se você conecta o seu Excel com a sua conta do Outlook, com a sua conta da Microsoft, você consegue se conectar à nuvem, de forma que se você editar um documento em casa e sair para algum lugar, esquecer o seu notebook em casa por algum motivo, você pode simplesmente se conectar à sua conta da Microsoft onde você estiver e editar esse documento. Esse é um dos conceitos de nuvem. Lembra que eu falei na aula de internet e intranet e falei de nuvem? Eu disse que um dos conceitos da nuvem é a mobilidade, né? A disponibilidade. Casa com isso aqui. Além disso, ele reconhece arquivos do ODS. O ODS é a extensão que os arquivos do Calc são salvos. O Calc, ele é um editor de planilhas similar ao Excel. A diferença é que ele tem um código-fonte aberto. Eu vou falar dele já já. Além disso, ele permite você salvar e exportar um arquivo para PDF, que é aquele formato lá, entre aspas, bloqueado para edição. Ao lado do Calc, do Excel, vai caminhar esse Calc aí, que também é um editor de planilhas. A diferença é que ele faz parte do pacote LibreOffice, importante lembrar. O Excel faz parte do pacote Microsoft Office. O Calc faz parte do pacote LibreOffice, que comporta, dentre outras aplicações, o Writer, que é o editor de texto do LibreOffice, o Calc, que é o editor de planilhas do LibreOffice, e o Impress, que é o editor de apresentações do LibreOffice. O LibreOffice, diferentemente lá do Excel, é um software livre. Já falei para você o conceito e se não lembra, volta na aula 1 que eu trabalhei isso. Ele não requer licença de uso. Formato padrão de arquivo, ou seja, a extensão padrão é o ODS. Ele também reconhece os arquivos XLSX, que são os arquivos padrão do Excel.
e também permite salvar os arquivos aí em PDF. O Excel, além do contexto planilha, ele vai funcionar como uma espécie de calculadora, sim. Você consegue realizar cálculos matemáticos dentro do Excel. E como tal, uma vez que você consegue realizar cálculos matemáticos dentro do Excel, que ele funciona como uma espécie de calculadora, ele vai seguir todas as normas, todas as regras da matemática. Como assim, Jonatas? Tudo que tem na matemática, referente a cálculo, referente a operações aritméticas, você vai trazer para dentro do Excel. A diferença é que você vai precisar trabalhar com as funções que o Excel trabalha. E logo, já que ele vai seguir a precedência dos operadores, ou seja, há uma hierarquia entre esses operadores, você precisa seguir essas normas da forma que está aqui. É repetido, Jonatas? Sim, e daqui a pouco você vai entender por quê. Se eu tiver uma operação que está entre parênteses, eu vou responder o que está entre parênteses. Se eu tiver uma potência, que é esse circunflexo, vou responder a potência. Na sequência, multiplicação ou divisão. Por que 3, 3 ou terceiro, terceiro? Porque não há hierarquia entre multiplicação e divisão. Depois, adição ou subtração. Aqui são os sinais que representam. Não há hierarquia entre adição e subtração. Operadores lógicos que são lá da matemática. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e o diferente. A diferença aqui, sendo um pouco redundante, né, fica por conta desse diferente, que lá na matemática o diferente ele é o sinal de igual cortado no meio, né? Para o Excel, o sinal de diferente é o sinal de maior e o sinal de menor voltados aí de costas. Outro detalhe, quando eu falo do igual, ele não vai servir somente para um comparador, né? Saber se um número é igual a outro. Ele vai servir também para você iniciar uma operação matemática, tá? No momento, algumas coisas estão um pouco obscuras para vocês, mas quando a gente começar a trabalhar isso dentro do Excel, isso vai ficar um pouco mais claro. Outros operadores que são importantes. O dois pontos. Isso aqui, ó, dentro do Excel, talvez tenha uma... depois das funções, seja o que é mais importante no que tange a prova de vocês, tá? E a gente vai bater nessa tecla aqui quando a gente estiver trabalhando as funções. Que é o cara que é o dois pontos, que ele vai servir como um intervalo, ou seja, quando eu quero somar um valor de um ponto até outro. Então, quando eu falo de intervalo, eu digo assim, olha, eu quero somar um intervalo que vai de 1 até 10. O intervalo de 1 até 10 é 1, 2, 3, 4, 5, até chegar em 10. A gente vai usar muito isso aqui para abreviar intervalos. Então, quando eu falo de dois pontos dentro de qualquer função do Excel, e aqui eu estou trazendo a função de soma, eu estou somando os valores que compreendem de A1 até B2. Esse dois pontos é um até. Então, é A1, A2, B1, B2. Isso aqui é o mesmo que eu estou dizendo Excel. Some para mim os valores contidos nas células A1, A2, B1 e B2. Daqui a pouco a gente vai ver isso na prática. E o ponto e vírgula, que aqui está dois pontos. Vou atualizar esse material antes de colocar para vocês. Isso aqui era para estar dois pontos aqui, um ponto e vírgula, na verdade. O ponto e vírgula ele vai servir para intercalação, tá? Um valor e outro, um valor e outro. Olha a diferença aqui de um contexto aplicando o ponto e vírgula e um contexto aplicando o dois pontos. Olha a quantidade de valores que eu tenho quando eu coloco dois pontos. Nesse intervalo eu tenho 4 números. Quando eu trago para o dois pontos, reduziu para 2. Apenas A1 e, por isso que eu chamo esses dois pontos de I, apenas A1 e B2. Aqui eu tenho de A1 até A2. Dúvidas aí, pessoal? Essa parte é uma parte mais teórica, mais rápida mesmo, até a gente seguir lá para o Excel. Dúvidas ou dívidas? Posso seguir lá para o Excel? Dívidas. Diga aí. Dívidas. Ah, entendi dúvidas. Beleza. Nas questões vocês me pagam. Eu já vi essa aula. É o quê? Eu já vi essa aula. Vê de novo. Vê de novo. Então não pode errar a questão, viu? Se errar, já tá ligada já. Deixa eu trocar aqui a projeção, beleza? Rapidão. Vou começar a brincar aqui agora.
Apareceu o Excel para todo mundo aí? Pra mim Sim, apareceu. professor. Massa, Professor. massa. Ó, vocês sabem que eu sou acelerado e quando eu me empolgo de duas vezes o áudio vai para 5, né? Então, no Excel eu me empolgo mesmo. Se tiver acelerado, vocês mandam voltar, na moral, para não passar por cima. Diga aí, Vitor. Foi sem querer ou você quer tirar alguma dúvida mesmo? Acho que foi sem querer, né? Vamos lá, ó. Essa é a aparência do Excel para quem nunca teve contato. É aquela estrutura de planilhas que a gente acaba organizando aí alguns dados e fazendo algumas operações, certo? Primeiro ponto, antes da gente começar a falar de funções, é entender essa estrutura. O Excel ele é um contexto dividido em colunas, que são representadas por letras, e ficam na área vertical de uma planilha, certo? E linhas, que são representadas por números e ficam na área horizontal de uma planilha. Beleza? Quando eu tenho a junção de uma linha com uma coluna, eu tenho o que a gente vai chamar de célula. Não se preocupem que eu vou trazer isso no complemento desse material que eu trouxe para vocês agora, tá? Então, tenho a junção de uma linha com uma coluna, eu tenho uma célula. Nesse caso aqui, eu tenho a junção da coluna A com a linha 1. Eu tenho a célula A1 aqui. Aqui, eu tenho a junção da coluna B com a linha 3. Então, aqui eu tenho a célula B3. Aqui, eu tenho a junção da coluna C com a linha 2. Então, eu tenho a célula C2. Então, sempre letra e após o número. Junção de linha e coluna, eu tenho o que a gente vai conhecer aí como célula. Beleza? E dentro dessas células, a gente vai colocar os nossos valores, as nossas operações. Seguinte, ó, eu tô sem visualização do chat, porque eu tô projetando a tela. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, fala com áudio, tá? Não coloca no chat não, que eu não vou conseguir ver. Lá, começar pela função mais básica, lembrando do que eu disse para vocês. Toda vez que eu vou iniciar uma operação dentro do Excel, eu preciso começar com o igual. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu preciso colocar um igual. A partir do momento que eu coloco o igual, o Excel agora entende. O humano vai começar a digitar alguma operação matemática aqui. E para realizar a soma, eu tenho algumas formas. A primeira e a mais simples é você passar os valores. Ou você vai usar o contexto da planilha, por exemplo, ó, eu quero somar o valor que está na célula A2 mais o valor que está na célula B2. Eu posso simplesmente chegar aqui, ó, A2. Viu que marcou lá o A2? Isso aqui é a referência, certo? A2 é uma referência. A2 referencia o valor contido na célula. Então, A2 referencia 4. Então, quando eu coloco A2 aqui, é o mesmo que eu estar colocando 4, porque tem 4 aqui. Se eu puser o sinal de mais e colocar B2, ele vai marcar o B2. Nesse caso, eu estou somando os valores de A2 mais B2. Se eu der Enter, ele vai trazer o resultado que é 12. Jonatas, de que outra forma eu posso representar essa mesma operação? Eu posso usar a soma, que é a função. Então, eu posso colocar igual, soma. Alguém mandou mensagem no chat aí, não foi? Ô, Jonathan, Oi. se colocar, ficou com duas aspas lá, depois que deu o resultado, ficou com a aspa, Não, foi. eu que coloquei a aspa para poder... Porque se eu não colocar a aspa, ele vai ficar com cálculo ali. Eu quero comparar esse A2 mais B2 com a Sim. função. Tudo bem. Mais alguém? Tinha alguma dúvida? Não, né? Vou meter o pé, viu? Então vamos lá. De que outra forma eu poderia representar isso aqui? Eu posso simplesmente pegar o A2, ponto e vírgula, B2. Observe que ele ocupa a mesma área, que é o A2 e o B2. Se eu dou um Enter aqui, ele vai trazer o mesmo resultado. Vou tirar as aspas aqui para que vocês vejam. Ambos trazem o mesmo resultado. Porém, são escritas, são funções trazidas de maneira diferente.
certo? São as representações da função de soma. Nesse caso aqui eu usei até um i, né? A2 e B2. Eu posso sair adicionando outro ponto e vírgula aqui, ó, e somando a célula que eu quiser. Por exemplo, eu posso inserir aqui a célula C3, desculpa. Posso inserir aqui a célula C3. Ou posso inserir a C2, que ele vai pegar toda essa área aqui, de A2 até C2. Se eu der um Enter, ele vai somar tudo isso, certo? De A2 até C2. Deixa eu apagar isso aqui para não... Então, isso aqui representa a soma de A2 até C2. Deixa eu fazer só uma modificação aqui para a gente usar agora o contexto de intervalo. Então, se eu faço isso, ó, eu quero somar de A1 até A3, que é o intervalo que é A1, A2 e A3. São todos esses valores. Eu posso simplesmente fazer A1 mais A2 mais A3, certo? E ele vai trazer o resultado. Pô, tranquilo, isso aqui é simples. Porém, eu tenho 3 células. Se eu tivesse 200 células aqui, faria sentido eu sair preenchendo aqui de A3 até A200? Não, eu nem ia colocar aqui A4, A5, A6 até 200. Eu tenho que simplificar isso. Então, é para isso que vai surgir o contexto intervalo. Então, eu posso representar essa mesma função aqui, ó, de outra forma. Qual é a forma, Jonatas? Eu posso colocar um igual, soma, e agora eu posso usar o contexto de intervalo, que é o 2 pontos A1, 2 pontos A3. Observe que ele ocupou a mesma área e ele vai trazer o mesmo resultado. Tá tranquilo até aí? Para eu fazer uma incrementação aqui nessa função, tá de boa até aí? De boa, professor. Beleza. Jonatas, eu posso juntar intervalo com intercalação? Eu posso juntar 2 pontos com ponto e vírgula? Sim, eu posso chegar aqui, ponto e vírgula, e colocar uma outra célula. O que é que ele vai fazer? Somar esse intervalo e depois somar com 8. Então isso aqui deve dar o quê? 16, se eu tiver certo. Então o que é que aconteceu aqui? Ele somou de A1 até A3 e depois somou B2. Então aqui é um até e B2. Somou todos esses 3 números e somou B2. Jonatas, necessariamente o Excel tem que somar um valor que está dentro da planilha? Porque aqui tem vários números. Mas se eu venho e coloco 10 aqui, será que o Excel entende isso? Entende também. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer para você aqui? Não necessariamente, para que você realize um cálculo com uma função, o valor precisa estar contido na planilha. Pode ser qualquer valor. A gente usa a referência, como nesses casos aqui, ó, usando a planilha como referência, porque aqui fica uma função dinâmica. Como assim, Jonatas? Aqui, eu dei esse resultado. Se eu mudar esse 8 aqui para 9, o valor aqui vai mudar automaticamente. Se eu mudar aqui para 10, o valor muda automaticamente. É por isso que a gente usa a referência, porque a referência vai apontar para qualquer valor que estiver contido dentro da célula. Beleza, até aí, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Diga aí, me pai. tirou uma dúvida aqui. Esse sinal de igual aí tem que ser tanto na soma, subtração, na divisão? Qualquer função que você iniciar, qualquer uma, você precisa ter obrigatoriamente aí o igual. Esse sinal de igual, né? Pronto, Isso. fechou, Agora valeu. sim, se você está lá na prova, e aí a banca coloca 5 alternativas, de A até E, e todas as funções não estão começando com igual, você vai marcar a função correta e esquecer que existe igual, viu? Porque às vezes a Pronto, banca, beleza. nas alternativas, ela não coloca o igual. O padrão é que se coloque. Mas às vezes ela não coloca o igual, ela só coloca lá soma, não sei o que, multiplicação, não sei o que, e não coloca o igual. Aí você responde só pelo contexto, pelo conceito da função. Beleza? Beleza, professor, valeu. Massa. Subtração. Subtração não tem função, tá vendo? Coloca aqui, ó, não tem função. Então, Jonatas, como é que eu realizo o cálculo de subtração? Eu vou passar o valor que eu quero e subtrair de outro valor. Quero subtrair A1 de B2. Ele vai fazer A1 menos B2. Vou dar Enter, 9. Ou seja, a subtração não possui função. Grave isso. A sua banca vai querer inventar uma subtrai, uma menos, qualquer coisa
para representar a subtração. E lembre que essa bagaça não tem função. Você tem que fazer a zorra aqui na mão grande, certo? Se eu não me engano, e vou até testar aqui, é isso mesmo, na soma, você consegue passar um sinal de subtração. Vamos ver aqui. É isso mesmo. Então, ó, se fosse existir uma função de subtração, seria a soma, só que usando o sinal de negativo. Vou deixar isso aqui para vocês lembrarem, tá? Pode acontecer dessa forma. Mas qual é o padrão? O padrão é esse, certo? O padrão é esse aqui, o primeiro. Beleza? O padrão é esse. Mas você pode usar a soma para fazer subtrações. É só usar a função soma e o sinal de subtração. Jonatas, e divisão tem função? Não. Divisão não tem função. Divisão não tem função. Se você vem aqui, ó, igual, e você quer fazer a divisão, vou pegar aqui um valor cheio, B2. Oi, Jonathan. Oi. Na subtração, o 9 fica sempre negativa. Não entendi. Na subtração, no exemplo que você deu da subtração, menos 9. Sim. Ele vai estar sempre negativo, Ficou negativo. como se fosse um número negativo. Não, ficou negativo porque eu peguei dois valores onde o segundo valor era negativo, né? Era menor. Ah, tá. E aí ele pegou o sinal Tá, do desculpa, 10. não observei isso não. Pronto, beleza. O valor do 10. Beleza. A divisão é a mesma ideia. Eu vou pegar o valor que eu quero. Vou pegar aqui B1. Vou dividir por quanto aqui? Por A3, tá vendo? B1 é 6, A3 é 3. Vou dividir por A3. Vou fazer a zorra na mão grande. Então, a divisão também é na mão grande. Não tem negócio de função não, viu? Então, você tem que passar aqui o contexto que você quer, certo? Jonatas, e multiplicação tem função? Já a multiplicação tem sim. A multiplicação tem as duas formas. Ou você vai fazer a operação usando o sinal de multiplicação, certo? Ou você vai usar a função igual multi. Eu usei qual? Eu usei A2 e B2, não foi? A2, ponto e vírgula, B2. Não sei nem o que foi que eu tinha usado aqui. Foi A1. Vou botar A2 também para ficar igual. Então, a multiplicação sim tem função. Jonatas, aqui eu só posso usar o i, né, que é a intercalação? Não, você pode usar o intervalo aqui também. Né? Você pode usar intervalo e você pode usar a intercalação, que é aí colocando os valores que você quer aqui. Mas você pode usar intervalo também. Beleza? Então, multiplicação tem função. Safa até aí? Tá de boa. Beleza. Começar a subir o nível, viu? Vamos nessa. Vou apagar aqui, ó. Não se preocupem não que todas essas funções aí eu vou finalizar o material hoje à noite e mandar para vocês com os conceitos de cada um e a estrutura delas, beleza? Vamos lá, ó. Média, med, modo, mod. Um monte de função com nome parecido, beleza? Vamos lá. Quando a gente fala da função média, vocês vão lembrar da matemática. A função média tem a mesma ideia da matemática. É Jonas que está inventando isso? Não, já está lá. A matemática criou e o Excel só fez importar para ele. A função média, se você for lembrar do conceito dela, é a soma de uma determinada quantidade de números dividido por esse total, né? Então, por exemplo, ó, se eu tenho 3 números, supondo aqui, ó, que eu tenho 3, 2 e 7. Se eu quiser saber a média disso aqui, eu vou pegar, somar 3. Se eu quiser na mão grande, tá? Vou somar 3 mais 2 mais 7. E depois eu vou dividir por quanto? Por 3. Não é isso? Por que eu vou dividir por 3, Jonatas? Porque eu tenho 1, 2, 3 números. Na mão grande, calcular a média é isso. Se eu tivesse mais um número aqui, o 10, por exemplo, eu ia dividir por quanto? 4. Então, calcular a média na matemática é isso. Eu pego uma determinada quantidade de números e vou dividir por ela. Então, ele traria aqui a média desse valor aqui. Só que se eu tivesse 100 números, eu não vou sair colocando um por um e depois dividir por 100. Eu vou usar a função
de média. Vou até tirar esse 10 aqui, para não confundir vocês. Eu vou usar a função média. A função média, ela vai realizar ou calcular a média aritmética de um intervalo. Alguém quer falar alguma coisa aí? O microfone abriu sem querer. Muda por 3. Ah, beleza, valeu. Mudo já. Vou pegar o mesmo intervalo, tá? Que é esse, ó. De A3 até C3. Então é A3, B3 e C3. Vou colocar as aspas aqui e vou colocar o 3 aqui. O resultado tem que dar o mesmo resultado. Beleza? O que aconteceu? Ele realizou a mesma ação que está aqui do lado. A diferença aqui com a função média. Então, se eu tivesse aqui até 100, até 300, era só eu fazer isso. Se fosse na mão grande, eu ia ter que digitar os 300 números, certo? Função média calcula a média aritmética, certo? Então, eu vou passar, nesse caso aqui é intervalo, mas poderia ser intercalado, Jonas? Poderia, eu poderia colocar aqui, ó, A3 e C3 somente. A3 e C3 e B1. Eu poderia ir fazendo os valores aqui de forma intercalada também. Não obrigatoriamente eu preciso usar intervalo. Então, gravem esse contexto de intervalo do ponto e vírgula e do i, tá? O i é intercalo, o dois pontos é intervalo. Beleza aí na função média? Posso passar o carro? De boa, professor. Pode ir. Função med. Grave o que a função med faz. A função med retorna. Quando eu falo retorna, é o resultado, beleza? O valor central em um intervalo. Como assim, Jonatas? Vamos lá, ó. Vou usar a função med aqui. E vou usar esse intervalo aqui, ó. Ele vai retornar a mediana. Jonatas, você não falou que ele retorna o valor central? Olhando aqui, e aí vou até colocar aspas aqui, eu usei essa linha aqui, que é 3, 2 e 7. Vou descrever aqui os números que tem lá. 3, 2 e 7. Não é isso? E eu disse para você que a função med, ela retorna o valor central em um intervalo. Mas quando eu calculei aqui, ela retornou 3. Não é isso? Mas olhando aqui, você está me vendo aqui que o valor central é quem? 2. O Excel está errado, Jonatas? Ou você está maluco? Nem o Excel está errado. E nem eu tô maluco. O Excel travou. Deixa eu te travar aí. Essa porcaria. 2%. Internet de centavos, hein? Aliás, configurações de centavos desse computador. É mesmo. Deixa ele voltar aí. Quando ele quiser. Se não voltar, eu fecho e abro de novo. Porque eu não queria perder a planilha, não. Excelente, hein? Sabe o que é isso? Usar o computador dos outros. Demorar 1 minuto aí e não voltar. Eu vou matar o processo e abrir de novo. Pronto. Então, Jonatas, esse média aí, ele retorna entre o valor maior e o menor, Se ligue, ele retorna o valor central. Só que o que acontece? Não é dessa forma. Quando você pega uma estrutura que tem med, você vai pegar esses números aqui e vai fazer isso, ó. Organizar em ordem crescente. Organiza a estrutura em ordem crescente. Observe que o intervalo que a gente trabalhou aqui, ó, ele está pegando essa linha. Só que essa linha não está organizada em ordem crescente. Então você precisa organizar em ordem crescente e a partir daí você vai ter o quê? O valor central. Agora eu tenho o valor central. Quem é o valor central de fato aqui? O 3. Conseguiu entender aí, gente? Entendi. Só dá outro exemplo aí pra gente ver. Outro exemplo, Melhor. sim, de boa. Vou apagar aqui e pegar outro intervalo. Mas aparentemente eu entendi. Obrigado. Beleza, vou pegar outro intervalo aqui. Tem uma aluna falando aqui no grupo, rapidão, deixa eu ver se é pra entrar na sala ou alguma coisa do tipo.
Vamos lá. Vou usar outro intervalo aqui agora, ó. Vou pegar de A1 até A3. Tá vendo que eu mudei aqui a área? Então também está desorganizado, não está em ordem crescente. Se a gente for pela lógica, né? Pela lógica, os números que estão ali é o quê? 1, que é esse aqui, né? 1, 4 e 3. A lógica é essa, não é isso? Pela ordem que está aqui, de A1 até A3, 1, 4 e 3. Só que eu preciso organizar esses valores em ordem crescente. Porque observe, se você olhar aqui, humanamente falando, é quem? É o 4. Mas se você vier aqui na função, ela vai dizer o seguinte, ó. 3. Como assim 3, Jonatas? Por que o 3? Porque toda vez que você tem a função med, que é a mediana, você precisa organizar os seus valores em ordem crescente. E aí sim você consegue dizer quem é o valor central. Beleza até aí? E se só tiver dois números, professor? Pronto. Se tiver somente... Vou começar primeiro com uma quantidade par, vou colocar 4 números aqui, e depois a gente coloca o 2. Certo? Boa. Vamos colocar aqui 4 números primeiro. Então vou usar aqui o intervalo, ó, de... Esse intervalo aqui, ó, que tem 4 números, certo? Vou usar esse intervalo, vou deixar aqui em aspas. E aí vou preencher o número que ele tem ali. O intervalo foi esse, beleza? É esse aqui, ó. Vou até deixar em vermelho. São esses números. Então vou já colocar em ordem crescente aqui, tá? 1, 4, 6 e 10. Beleza? Já coloquei em ordem crescente, é esse intervalo. Quando acontece de ter dois números no meio, porque se você observar aqui, a gente não consegue identificar quem é o valor central. Eu tenho aqui 2 números no meio, que é o 4, e vou até sinalizar eles aqui, e o 6. Quando isso acontece? Você vai pegar esses 2 números aqui, somar e dividir por 2. Pegou a ideia aí? Sim. Nesse caso aqui, quando eu tenho uma quantidade de números pares, você vai somar e dividir por 2. E aqui vai dar 6 mais 4, 10. Dividido por 2, 5. Vamos lá ver? Beleza? Então, na mediana, quando a quantidade de números é par, eu tenho 4 números aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A quantidade de números é par. Você vai pegar os 2 valores centrais, vai somar e dividir por 2. A sua banca vai chamar isso de quê? Ela vai dizer assim, ó. Na mediana, quando a quantidade de valores é par, para se obter um resultado, calcula-se a média dos 2 valores centrais. Porque observe, quando você soma esses 2 números aqui, você não está calculando a média? 4 mais 6 dividido por 2. Eu tenho 2 números, estou dividindo por 2. Pegou a ideia aí? Todo mundo? Ok, show, valeu. Agora você teve uma dúvida aí que foi bem pensada. Mas se eu não me engano, ele divide os 2. Eu vou testar aqui. Você falou quando tem 2 números. Se eu não me engano, acho que ele já divide os 2 porque ele não vai encontrar. É isso mesmo, tá vendo? Se tiver só 2 números, ele divide os 2. Porque não tem como calcular a mediana, ele pega os 2 e faz a média. Beleza? Todo mundo pegou função média aí, velho? De boaça. Vou seguir o fluxo, viu? Professor, se tiver uns 6 números aí, Pronto. Se tiver e 6, faz você vai com fazer a mesma pegada, ó. 12 e 11, 13. Você vai eliminar as extremidades. Tirei 1. Eu vou até tirando pra você ver o que vai acontecer. Vamos... ele vai tirar sempre os das pontas, né? E vai vai calcular ficar o do sempre meio, 2 né? no meio. Tem 6 números aqui? 2, 4, 6. Vai ficar sempre 2 no meio. Nesse caso aqui vai ficar 6 e 10. Vai Aí ficar vai 8. Aí você vai pegar Ah, 10 mais 6 dividido por 2. sempre vai ficar 2 números no meio, Sempre. né? Quando for par. Se for ímpar, aqui vamos supor que tem 5 números agora. Vou tirar aqui, vai ficar 5 números. Aí vai sobrar quem aqui? O 6 sozinho, ó. Porque eu tenho 5 números, eu consigo identificar quem é o do meio. Entendeu? 1, 2, 3, Entendi, 4, professor, 5. entendi. Sobrou 1. Agora, se tiver uma quantidade de valores par, aí vai sobrar 2. Vai ser sempre eliminando as extremidades, vão ficar 2 números no meio. Entendi, professor, valeu. Valeu. Deixa eu autorizar a entrada de Lucas aqui. Vamos lá. Função
modo, certo? A função modo ou modo único é a moda da matemática. Ela vai retornar o valor que mais se repete. Você vem aqui e faz isso, ó. E eu vou selecionar toda a minha planilha agora, tá? Selecionei toda a minha planilha. Ela vai retornar o valor que mais se repete. Vou dar um Enter. Quem mais se repete é quem? O 9. Ela vai repetir quem? 9. Jonathan, se tiver mais de um valor repetido, por exemplo, 10. O que é que ela vai repetir? Por que ela repetiu 10 e não repetiu 9? Porque ele considera o primeiro valor, tá? Eu vou mostrar para vocês que não é por questão de tamanho. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar o 10 aqui e o 9 aqui. Continua os dois sendo repetidos duas vezes, né? Tá vendo? O que é que acontece quando tem mais de um valor sendo repetido? Ele vai pegar o primeiro e vai retornar. Ele olhou aqui para a planilha e falou assim, pô, tem um 9. O que é que o Excel faz? Testa, olhou o 9. Olhou se tem um 9 aqui, olhou. Achou um. Ele já sabe que o 9 se repete duas vezes. Pronto. Aí ele procurou, agora foi para o 6. Olhou, viu se o 6 se repetia? Não, não se repete mais que o 9. Olhou, viu se alguém se repetia mais vezes. Achou o 10 se repetindo também duas vezes. Só que quem foi que ele achou primeiro? O 9. Ele só repetiria o 10 aqui se tivesse mais um 10. Porque aí eu teria 1, 2, 3, 10 se repetindo. Beleza? Mas o que acontece no normal? Ele vai repetir o que ele achou primeiro. Se ele achou o 9, ele vai olhar tudo, guardou essa informação, o 9 se repete duas vezes. O 10 se repete duas vezes. Por mais que os próximos números sejam maiores do que o 9, ele vai retornar primeiro quem? O 9, porque o 9 foi quem ele achou primeiro. A função modo é a moda na matemática. Retorna o valor que mais se repete. Deixa eu fazer um teste aqui. Vocês entenderam aí, antes de eu fazer o teste? Vou precisar repetir. Já achei. Eu entendi, professor. Beleza, ó. E aí, ó, se não tiver nenhum valor que se repete, ele vai mostrar esse erro aqui, certo? Que é um erro de valor aí que ele não encontrou nada, não encontrou nenhum valor que se repita. Beleza? Vou colocar o 9 aqui só para mostrar alguma coisa lá. Função mod. Grava aí o que ela faz. A função mod não tem nada a ver com modo. A função mod retorna o resto de uma divisão. Retorna o resto de uma divisão. Então, se eu venho aqui e faço isso, ó, mod de A1 por 3. Desculpa, de A1 por A3. Se ela retorna o resto de uma divisão, o que é que vai acontecer aí? Quando você dividir 9 por 3, o resultado é o quê? 3. 3 vezes 3, 9. Para 9 o quê? 0. Qual é o resto dessa divisão aí? 0. Então, ele retorna o resto. Não caia na cilada da banca. Por quê? Na letra A lá vai estar 3 para te atrapalhar. Mais grave, a função mod retorna o resto. Você vai dividir um número, ele vai retornar o resto dessa divisão. Conseguiram pegar até aí, velho? Sim, professor. Sim, tranquilo. De boa. Sim, Então, tranquilo. beleza. A3. Vou mudar aqui para um valor não cheio. Vou pegar aqui o 4. Então, 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. O resto é o quê? 1. Então, aqui tem que retornar o quê? 1. Então, não necessariamente o resto vai ser 0. Vai ser o resto da divisão que você operou lá. De boa, velho. Eu vou seguir para as próximas funções, certo? Pode seguir. Valeu. Será que eu consigo autorizar alguém a... Acho que não dá, não. Depois eu vejo isso aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa pra lá. Vamos lá. Máximo e mínimo.
No Excel a gente tem 4 funções que podem retornar o maior ou menor valor em um intervalo. A função máxima ela vai retornar o maior valor no intervalo aí que você definir. Por exemplo, se eu venho aqui e faço isso, ó, máximo. E vou selecionar o intervalo todo aqui, tá? Melhor, vou selecionar o intervalo aqui, ó, de A1 até B3. O C não vai entrar, beleza? B3. Certo? De A1 até B3. E eu quero o máximo. Ele vai retornar quanto aí pra mim, velho? Se ele quer o máximo. Na moral, me ajude aí. 10. Pronto, excelente. Ele vai retornar 10. Então, se eu der um Enter aqui, ele vai retornar 10. E se o 10 se repetir, ele vai retornar quem? Vocês acham o que aí? Se o 10 se repetir, ele vai O retornar... 10. Vai continuar retornando 10, certo? Vai continuar retornando 10. Essa função máxima não tem mistério não, velho. Olhou para ela, ela vai retornar o maior valor. Se a função máximo retorna o maior valor, o que, é que a função mínimo faz? Retorna o menor valor. Retorna o menor valor. Excelente. Então a função mínimo vai retornar o menor valor. Independente de quantas vezes esse menor valor se repete. Para ela, importa que vai ser o menor. Beleza até aí? Sucesso. Ah, Jonatas, então para que tem essas funções maior e menor? Para atrapalhar você na hora de fazer sua prova. Só para isso. Porque não tinha necessidade nenhuma. Então vamos lá, ó. Função maior. Observe que ela tem uma estrutura um pouco diferente. Ela vai ter o intervalo e eu vou usar o mesmo intervalo que a gente está trabalhando, de A1 até B3. E ela recebe mais um termo, que é o termo K, ponto e vírgula. E vou colocar aqui, ó, 2. E a gente vai entender como é que essa função funciona. Vamos lá, vou até pintar aqui, ó. Vermelho. As íris. E verde. Essa função tem uma estrutura um pouco diferente. O que é que está acontecendo aqui? O Excel está te falando o seguinte, ó. Vou até colocar um aqui para facilitar. Excel, retorne para mim o primeiro. Ele está pedindo você aqui, ó, o primeiro maior valor nesse intervalo. O primeiro maior valor nesse intervalo. Qual é o intervalo? É esse intervalo aqui que a gente já sabe qual é, certo? Ele quer o primeiro maior valor nesse intervalo. O que é que você vai fazer para não errar sua questão? Vai colocar essa zorra em ordem crescente também. Então, você vai vir aqui, ó, 3. Todo mundo está acompanhando aí, né? O que é que eu estou colocando, né? 3, 6, 9, 10 e 10. São esses 6 números. Ele está te pedindo o primeiro maior. Quem é o primeiro maior aí, velho? Na moral, quem é o primeiro maior nesse contexto aí? Vou ajudar, não é o 3. O primeiro maior não é o 3. Quem é o primeiro maior aí, velho? É o 10. Pronto, beleza. Vocês têm que me responder. Vocês sabem que eu sou carente quando eu pergunto, eu espero que vocês respondam. Então, ó, o primeiro maior... o primeiro maior é o 10, velho. Então ele vai retornar quem aqui? 10. O 10. Agora, só pra ver se vocês pegaram mesmo a ideia. Ele agora que é o segundo maior, ele vai retornar quem aí? 10. 10. Vocês estão inteligentes. Por que não é o 9? Porque o 9 é o pela terceiro ordem. maior. Beleza. Então ele continua retornando 10, Jonatas. Mas eu tô vendo aí que o 9 é o segundo maior. Por que ele vai retornar o 10? Observe. A sua função maior, ela se importa com a posição. O primeiro maior é o 10. O segundo maior é o 10. A primeira posição, a segunda posição. Se ele te pedisse o terceiro, aí sim seria quem? O 9. Mas ele não te pediu o terceiro, ele te pediu o segundo. O terceiro é o 9 porque ele se importa com a posição. Tá de boa até aí? Função menor, mesma ideia, só que o caminho oposto. Então, se eu venho aqui e peço
segundo menor. Vou nem colocar pesca agora aqui embaixo, vou esperar vocês responderem ele, que é o segundo menor de A1 até B3, que é esse intervalo que está selecionado aí. Quem é o segundo menor? 3. Todo mundo acompanhou o que é o 3 aí, velho? Ele quer o segundo menor, ele se importa com a posição. Sim. Ele vai retornar quem? 3. Beleza? Deixa eu só ver aqui que tem um aluno falando comigo, velho. Rapidão. Vamos lá. Então, estrutura básica aí das funções. Beleza? Vamos para uma função aqui, que é uma função um pouco mais específica, que é a função si. Antes de falar dela, eu vou colocar a estrutura dela para que vocês se familiarizem. Função si. Tem essa estrutura aqui, igual, teste lógico, ponto e vírgula, resposta, se o teste for verdadeiro, resposta, se teste falso. Vamos entender o que é esse grego aqui que eu estou trazendo para vocês. Então, a função se é uma função condicionada, certo? Alguma ação vai ser realizada baseado nesse teste lógico. Então, aqui eu tenho a resposta se o teste lógico for verdadeiro. Vou colocar em verde aqui. E aqui eu tenho a resposta... Desgrama. Tenho a resposta se o teste lógico for verdadeiro. E aqui eu tenho a resposta se o teste lógico for falso. Vamos entender essa bagaça aqui. Seguinte, a função se é uma função condicionada. Algo será realizado após o teste ser feito. Jonatas, traga isso aí um exemplo usual aí. Imagine um aluno com seu boletim escolar. O critério para que ele seja aprovado é se a média dele for maior do que 7. Então eu entendo que o meu teste lógico para saber se o aluno foi aprovado é saber se a nota dele foi maior do que 7. Logo, não há um cenário onde o aluno vai estar aprovado e reprovado ao mesmo tempo, né? Então, no meu teste lógico, mantendo essa estrutura que a gente já tem aqui, ó, eu posso fazer um se e vou testar se a média desse cara é maior que 7. Se for maior que 7, ele vai estar aprovado. Se for menor que 7, ele vai estar reprovado. A estrutura está igual a de cima, só que menor. Então, aqui eu tenho o meu teste lógico, é o que vocês vão buscar na prova de vocês, essa estrutura, que é o teste lógico. Aqui você tem a resposta, se esse teste for verdadeiro. E aqui eu tenho a resposta, se esse teste for falso. Não há cenário onde o aluno está aprovado e reprovado ao mesmo tempo. Testei, tá? Vamos fazer uma brincadeira rápida aqui. Vou botar aqui e dizer que isso aqui é a média. Que a média foi 9, por exemplo. Estou dizendo que média vale 9. No cenário que a gente está trabalhando aqui, ele está dizendo a você que média é 9. 9 é maior que 7? Sim. Se 9 é maior que 7, isso aqui é verdade. Já que é verdade, o aluno está aprovado. Beleza até aí? Se aqui for 5, média vai valer 5. Significa que a média é menor do que 5. Então, isso aqui é falso. Se é falso, eu esqueço isso e entro nesse segundo caso, que é onde o aluno estará reprovado. Até aí, tudo bem para vocês? Até aí, de boa, essa estrutura? De boa, professor. Grave essa estrutura para a prova de vocês, tá? Porque é importante. Vamos começar a trazer isso para dentro do Excel de fato. Essa estrutura aí vai estar no material, professor? Vai, o material que eu vou disponibilizar aí para vocês vai ter isso aqui, beleza? Pronto, fechou. Vou fazer uma mudança rápida aqui. Vamos lá. Nesse cenário aí, partindo do princípio que vocês entenderam de fato aí o que a gente está trabalhando, qual o resultado que vai aparecer para a gente aí? Reprovado. Reprovado. Alguém pensa diferente aí? Ou alguém não conseguiu entender e nem consegue pensar na resposta? Alguém pensa diferente? Vocês entendem o que aí? Tá reprovado. Reprovado.
vou esperar mais uma pessoa responder. Só tem vocês dois respondendo. Eu não vou continuar lá desse jeito não, velho. Quando mais um responder, eu sigo. Vou esperar mais uma pessoa responder. Se ninguém responder, a gente vai ficar aqui a noite toda. Na verdade, eu acho que eu errei. Errou, foi? Eu acho que sim. Felipe colocou a Tô em palavra. dúvida. Beleza. Beleza. Professor, Oi, diga aí, pai. deixa eu repetir a pergunta, por favor. Perdão. Pronto, é só essa estrutura que tá aparecendo agora aí, né? Que tem média maior que 7, aí depois tem reprovado, depois tem aprovado. Eu tô dizendo pra você aí Sim. que média é igual a 5. Se você aplicar isso aqui e aqui, qual é o resultado que ele vai trazer? Ele vai trazer reprovado ou aprovado, partindo do princípio que essa estrutura aqui é o que diz o resultado. É se a média é maior que 5, professor? Ó, o que Vai você- Vai dar Sete. reprovado. Pronto. Sua função tá te dizendo que média, tá vendo aqui? Média é isso, vale 5. E a sua função tá te dizendo que média é maior que 7. Média é igual a 5. 5 é maior que 7? 5 é maior que 7? Não. Não. E aí, já que isso é falso, ele vai retornar o quê? Reprovado ou aprovado? Reprovado. Aprovado. Aprovado. Beleza, ó. Isso aqui é pra dar nó na cabeça de vocês mesmo, ó. Não importa pra mim. Não importa pra mim o que humanamente é correto. Importa o que tá na bagaça da questão. Se ligue. Eu disse pra você que essa estrutura aqui ela não muda nunca. É sempre o teste lógico, depois a resposta se o teste for verdadeiro, depois a resposta se o teste for falso. Se você olhar aqui pra sua função, ele está te dizendo que média é maior que 7. Média vale 5. 5 não é maior que 7, então isso aqui é o que? Falso. Vou até pintar da cor. Se isso aqui é falso, você vai entrar no primeiro caso ou no segundo? Se isso aqui é falso, você pula para onde a resposta é falsa. E onde a resposta é falsa, na posição da resposta falsa, tem escrito o quê? Aprovado. Beleza? Faz sentido lógico para você? Não. Mas faz sentido para o Excel. Você vai olhar a posição de cada coisa. Se o meu teste lógico deu falso, eu vou pular para o último caso e eu esqueço o primeiro. Se o meu teste lógico deu verdadeiro, eu vou pular para o primeiro e vou esquecer o último. Aqui agora, se eu coloco um 9, ele está dizendo que média é maior que 7. 9 é maior que 7? Sim. Se 9 é maior que 7, isso aqui é verdadeiro. Vou até mudar a cor para ajudar vocês também. Isso aqui é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu vou entrar no primeiro e esqueço o último. Nesse caso, ele vai dizer o quê? Reprovado. Não importa para mim o que está escrito, importa para mim o que tem lá dentro na posição da resposta. Vocês pegaram aí, velho? Se não pegou, eu volto, tá? Eu buguei, não vou mentir. Beleza. A ideia era bugar mesmo, para você entender a estrutura da função. Não quero que você leve receita pronta para você não errar. Esqueça no cenário real. Esqueça no cenário real que, se o aluno tirou 9, ele está aprovado. Esqueça isso por agora. Quero que você entenda o seguinte. Vou até voltar aqui para a função padrão. Vou até voltar aqui para o aprovado, ó. E aqui para o reprovado. Certo? Vou deixar assim agora. Média. Olha o que a sua função está dizendo, ó. Primeira estrutura. Primeiro é o teste. Antes de tudo, para você saber se o aluno está aprovado ou reprovado, você faz o quê? Testa a nota dele. Testei. A nota desse cara é maior que 7? Ele está dizendo que a nota é quanto? 9. Vou até substituir aqui, ó. Ele está dizendo que 9 é maior que 7. É o que ele está te dizendo. 9 é maior que 7? Sim. Se 9 é maior que 7, o seu teste lógico deu o quê? Verdadeiro. Se deu verdadeiro, a sua estrutura vai dizer o seguinte. Se o teste lógico for verdadeiro, você vai responder o que está depois do primeiro ponto e vírgula. Se o seu teste lógico for falso, você vai responder o que está depois do seu segundo ponto e vírgula. Teste lógico verdadeiro, responde o que está aqui. Teste lógico falso, responde o que está em vermelho. Seu teste lógico, ele está dizendo que 9 é maior que 7. Isso aqui é verdade. Se é verdade, você entra no primeiro, que é o quê? Aprovado. Se fosse falso, você entraria no segundo. Mas entenda o primeiro passo aqui. Você entendeu que isso aqui é verdadeiro e por isso ele vai aparecer aprovado, porque aprovado está posicionado aqui? Até aí você entendeu? Até aí sim. Pronto, então segura aí a onda. Sim, professor. Se eu venho aqui e mudo, ó, reprovado, a minha estrutura não mudou, continua a mesma. Só mudei a posição. Isso aqui mudou? A sentença mudou? Não continua sendo verdadeiro isso aqui? Não continua? 9 não é maior que 7?
Sim. Sim, 9 é maior. Continua sendo verdadeiro. A minha resposta verdadeira se encontra na primeira parte. Não importa para mim o que tem escrito. Não importa se está escrito reprovado. Importa que o verdadeiro se encontra aqui. O verdadeiro é isso. É essa primeira parte. É esse aqui, ó. Essas primeiras aspas correspondem ao verdadeiro. Então ele vai responder o que lá escrito? Vai aparecer o quê? Reprovado. Não aprovado, porque importa para mim a posição. Quando esse teste é verdade, eu entro aqui. Quando esse teste é falso, eu entro aqui. Meu teste é verdade, então vai aparecer reprovado. Não importa para mim se humanamente é loucura. Importa para mim a estrutura. Deu para pegar aí, velho? Eu entendi. Se, tipo, por É exemplo, você coisa de colocar assim, maluco, professor. Pera aí, um de cada vez. Fala aí, um de cada vez aí, velho. pode falar, mano. Fale, pai, falei. Ó, se, por exemplo, tiver 6 é maior que 7. Sim. Isso é falso. No caso, ele vai ser aprovado. Pronto. Se aqui tivesse 6, pai, ó. 6 não é maior que 7, dizem que 6 é maior que 7. Isso aqui virou falso. Se é falso, eu Aprovado. esqueci o primeiro e veio pra cá. Então vai aparecer o quê? Aprovado. Aprovado. É a estrutura. Isso aqui responde tudo pra você, ó. Se for falso, você já pula pro último e esquece o primeiro. Se for verdadeiro, você pula pro primeiro e esquece o último. Não existe o caso de você responder ou colocar os dois textos ou as duas funções que aparecerem. Pegou aí, véi? Show. Valeu. E quem foi o outro que tava falando aí? Tirou a dúvida também? Peguei, professor, peguei. Pronto, beleza. Vamos dar uma melhorada aqui nesse contexto agora, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui. Botei alguma coisa errada aqui pra ele não entender. Deixa eu fazer um teste rápido aqui. Deixa eu ver o que é que eu escrevi errado nessa função aqui, velho. Pronto, corrigiu já. Então, ó, 6, 9 maior que 7, né? 9 maior que 7, ele tem que colocar reprovado, porque 9 é... Isso aqui é verdadeiro, se é verdadeiro ele entra no primeiro caso, certo? No caso do 6, se eu colocar um 6 aqui, ele tem que colocar aprovado, porque 6 não é maior que 7, isso aqui é falso, ele vai para o último caso, certo? Então vamos começar a mudar aqui um pouquinho essa estrutura. Trazer um pouco mais de dificuldade aqui para a ideia. Usando agora as referências da sua planilha. Vou pegar aqui 9, que está na célula 1, e vou testar se o valor contido em 9 é maior que o valor contido em B2. Ponto e vírgula, soma A1, 2 pontos, A3. Ponto e vírgula, multi A1, A3. E aí? Vamos ver quem se arrisca aí. Eu não quero nem o resultado, eu quero saber em que lugar ele vai parar aí. Qual operação ele vai realizar com essa estrutura que está aí. Lembrando que ele está comparando o valor contido em A1. Ele está olhando se o valor que está em A1, que é 9, é maior... Multi. Vai multiplicar. Posso falar? Multi A1 e A3. Excelente, 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 excelente. Então, ó, ele está dizendo que o valor contido em A1 é maior que o de B2. Quem está em A1? 9. Quem está em B2? 10. 9 não é maior que 10, então isso aqui está falso. Se está falso, eu esqueço isso e venho parar onde? Aqui. Então, o meu resultado vai ser a multiplicação de A1 e A3. Observe aqui o ponto e vírgula. E A3, que é 9 vezes 3. Isso aqui tem que dar 27. Todo mundo pegou aí, velho? Na moral? Sim, professor. Estrutura não muda. Na prova, essa estrutura não muda. Pegou uma questão... Oi, Jonathan. Oi. Na prova, aí eu vou fazer o teste lógico. Sim. E no que der a resposta do teste lógico, eu ainda tenho que calcular. Porque, assim, às vezes a banca ela pode simplesmente chegar lá no seu gabarito e colocar letra A, multi A1 até A3, letra B, soma A1 até A3. Ela pode fazer isso. Mas a grande maioria das vezes ela coloca o resultado. Então você vai ter que pegar aqui e calcular esse resultado dessa operação. Entendeu? Tipo, Tá querendo moleza, Zé?
O professor, a estrutura lógica sempre vai ser teste lógico, Sim. ali o verdadeiro e depois o falso, né? Sempre, Não pode nunca ser muda. falso primeiro e verdadeiro depois, Não, não, né? não, não. Pronto, Nunca, fechou. nunca. O que está escrito lá dentro, né, pode até estar invertido, mas a estrutura da função não. Vai ser sempre verdadeiro e falso para o teste. Sempre, não vai mudar nunca. Vai mudar nunca isso aí. Sua banca mudar é maluquice. Viu? Foi aí, posso ir pra... Faltam 4 funções aí que eu quero trabalhar com vocês. Posso seguir o fluxo aí. Tá de boa mesmo função C, velho? Vai lá, professor. Beleza. Meteu o pé, viu? Como isso aqui vai estar no material de vocês, eu vou limpar aqui. Vamos lá. Essas 4 funções que eu estou trabalhando com vocês agora aí são funções de contagem. Grave aí. Funções de contagem não realizam soma, não subtrai, não divide, não multiplica, só conta células. Quantifica células. Como assim, Jonatas? A função conte.num já tem nome sugestivo. Ela vai contar as células que estão preenchidas com números. Se eu venho aqui e faço isso, ó, conte.num, e defino o meu intervalo. Ele vai contar as células que tem número. Ele vai retornar quanto para mim aí, velho, de resultado? Ele só vai contar as 9. células. Excelente. Ele vai contar as células que tem número. Então ele vai dizer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu venho aqui e faço isso, ó. Coloco um G aqui, outro G aqui. E aí, ele vai contar G? Não. Não. Ele não vai contar G porque a função conte.num só conta número. Ela não conta letra. Então agora ele retornaria o quê? 7, porque ele encontrou 2 letras no intervalo. Se tiver vazio, ele vai contar? Também não. Então ele vai contar o que está preenchido só com número. Beleza? A conte.valores vai contar as células preenchidas. Então, onde tiver preenchido, ele vai contar. Onde tiver vazio, ele não vai contar. E esse preenchimento para conte-valores, tanto faz se é número ou se é letra. Ele quer saber que está preenchido com alguma coisa, então ele conta. Então, ele vai contar as células aqui que estão preenchidas. Beleza? Que está vazia, ele não conta. A contar vazio, vai contar o quê? As células que estão vazias. Se eu venho aqui e seleciono esse intervalo, ele vai contar para mim o quê? As células que estão vazias. Jonathan, se não tiver célula vazia, ele retorna 0. Não tem célula vazia, ele vai retornar 0. O conte sempre retorna alguma coisa. Ou ele vai retornar 0, ou ele vai retornar o valor que ele achou na contagem. Beleza até aí pra gente ir para conte-se? Beleza, beleza. Massa. A conte-se, né, é uma função condicionada. Ela vai fazer a contagem, mas baseada em um critério. Por exemplo, igual conte.se. Vou pegar esse intervalo aqui, ó. E vou fazer o seguinte, ó. Aspas. G. O que é que está acontecendo aí? Eu estou dizendo isso aqui para o Excel. Ó. Excel, conte para mim no intervalo de A1 até C3 todas as células que estão preenchidas com o quê? Com a letra G. Ele só vai contar onde está preenchido com G. Vai esquecer o resto. Se eu venho aqui e coloco um G, ele vai contar. Tanto faz se for minúsculo ou maiúsculo. Ele achou G. Entenderam até aí? Eu posso colocar outro critério aqui. Por exemplo, conte para mim as células que têm valores maiores do que 3. E aí ele vai retornar quanto aí? Ele só vai contar as células que são maiores que 3. Ele vai retornar que valor aí? 3. Beleza, ele vai retornar quanto? 3. Por que 3, Jonatas? 9 é maior que 3, 6 é maior, 10 é maior. O 3 não entra, certo? O 3 entraria se eu colocasse aqui um maior igual. Aí agora eu tenho 3 entrando na conta.
Aí seria 4, porque o 3 também seria contado. Mas, no maior, só vai entrar o quê? 3. Beleza, velho? De boa. Excel é difícil, velho. De boa, professor. Excel era difícil. Difícil. Era É, difícil. difícil era só aquele negócio lá do verdadeiro e do falso, mas a gente pegou. É, show de bola. Então, de boa. Vamos pegar algumas questões aqui. Tem algumas questões que tem cálculo. E aí o que é que eu vou fazer? Vou abrir a questão, né, no PDF. Vou tentar resolver com vocês no PDF. Caso vocês não consigam entender, aí a gente pega e parte para o Excel. Mas antes, deixa eu trazer uma função aqui que eu esqueci. Mudou o nome, foi? Concatenar ainda tá aqui. Tá. Essa função concatenar serve para juntar valores em células, certo? Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, ó, esse, e aí eu quero juntar com esse e quero juntar com esse. Ele vai pegar 9 mais G mais 3 e vai juntar num lugar só, tá vendo? Concatenar e juntar. Qual a outra forma que você tem de fazer isso? O Excel tem um sinal que a gente usa para fazer concatenação, que é o E comercial. Então eu posso simplesmente fazer isso, ó. A1, I comercial, A2, I comercial, 3. Eu acho que é isso mesmo. Ele vai trazer o mesmo resultado da de cima. A de baixo eu usei o I comercial e a de cima eu usei a função de concatenar, que me parece que o Excel atualizou e está usando a concat também. Vou testar logo aqui. Pronto, então, só para atrasar lá de vocês, a gente tem o concatenar, certo? E tem o concat. As duas vão servir para fazer a concatenação. Estou trazendo essa função porque no material de vocês eu coloquei uma questão dessa porque eu vi algumas questões da FCC, ela trazendo essa função de concatenação. Beleza? Ponto e vírgula não funciona nesse caso não, né? Aqui embaixo não. Se você botar ponto e vírgula puro aqui, a princípio não é nada. Por exemplo, ó. Eu não sei no que é que ele vai fazer aqui, mas a princípio não é nada, entendeu? Não é nada. Então você tem que colocar um sinal que defina algo para o Excel. Então o sinal de concatenação é o sinal que vai juntar esses termos. Beleza? De boa aí, concat? Então vou tentar resolver as questões com vocês. Acho que eu vou projetar a tela, velho. Fica melhor que eu fico fazendo transição. Deixa eu pensar aqui. Não, vamos lá. Vamos tentar aqui. Deixa eu tirar aqui esse F11. Foi o seguinte, eu vou trazendo a questão para dentro do Excel. Acho que fica melhor pra gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. E aí não preciso ficar fazendo transição de tela. Preguiça é uma miséria, né, velho? Deixa eu tirar isso aqui pra lá, trocar essa tela, vá. Que nada. Vai dar mais trabalho. Não precisar, eu volto no Excel. Tá aparecendo o compartilhamento de tela pra vocês aí? Apareceu. Tá. Show de bola. Vamos lá, ó. Dá um zoom aqui. Questão 1, velho. A gente acabou de ver, né? E aí, qual o gabarito, velho? 1 minuto para cada gabarito. Porque se o concorrente demora 5, você demora 1. Porque você é miserável. E vocês sabem que eu só mudo a questão quando alguém responde. C. Falaram C, mais alguém aí? Se quiser usar o chat, pode usar, tá? Que aí eu tô conseguindo fazer a transição aqui.
falou uma pessoa até agora. Sou problemático, só vou mudar quando pelo menos mais duas falarem. Você também, velho. Beleza, falta um. C, professor. Tá todo mundo indo em cascata, né? Um falou, aí o outro fala. Beleza, ó. Letra A tá errado porque ele colocou concatena. E vocês viram que a função é concatenar ou concate. Então letra A já foi embora. Letra B ele tá usando ponto e vírgula. E eu mostrei pra vocês que o ponto e vírgula sozinho, ele é nada. A letra C foi o que vocês falaram. Vou pular pra letra D. A letra D, a função está escrita da maneira correta. Mas ele, primeiramente, não colocou o igual, tá vendo? Em todas as outras ele colocou o igual. E ele tá usando intervalo, né? Não sei se a aplicação prática disso aí seria real. Mas até a primeira parte até poderia funcionar. Nessa parte aqui, ó. O intervalo poderia funcionar aqui. Mas aqui não funcionaria. Porque você não tem um intervalo que vai até Sabesp. Sabesp é uma palavra. Isso aqui é maluquice, certo? Gabarito, letra C. De boa? Questão 2, e aí? Letra E. Tô esperando, velho. Só uma pessoa respondeu aí, viu? Peraí, calma. Tem que fazer o cálculo aí, né? Vá na manha, então. Fé em Deus. Letra R mesmo. Deixa eu até calcular aqui também na calculadora. Esse menino já tinha visto essa questão, ele respondeu muito rápido. É o quê? Eu já tinha visto. Ah, logo vim, cálculo da Ai, porra. Não, Se mas vocês é forem calcular, a porque, gente vai olha perder só, tempo. Fala aí, joga aí, que eu ia falar o mesmo que eu ia falar, mas pode ir você, vá. é porque eu cortei tudo, eu fiz rápido também, não só aqui, mas como em casa também. Somar eu já cortei. Aí calcular eu nunca vi. Aí tem soma, tem ponto e vírgula e tem 2 pontos. Pronto. Só pode ser até 2 pontos e não um com outro. Eu fui assim, entendeu? Eliminação, velho. Vocês têm que já pegar É essa manha. eliminação, Por isso que eu falei pra eliminação. vocês, ó. Ponto e vírgula e 2 pontos, É faz a gente resolver um verdade. monte de questão. Se ligue. Calcular é maluquice, não existe. Somar não existe. Sobraram quem? Soma de B5 até F5 e soma de B5 e F5, ó. O ponto e vírgula é um I. Quem é B5? B5 é 2.331. Quem é F5? 2.936. Se você somar 2.000 com 2.000, vai dar 13.000, velho? Não. Vai sobrar quem aqui? B5, F5. Você precisa fazer o cálculo disso tudo aqui? Não. Se eliminou, sentou a porrada na prova e já foi. Beleza, velho? Todo mundo pegou a ideia aí? Peguei, você fica querendo resposta no SEGI sobre pressão. Não ia interpretar a questão. Pressão maior vai quando chegar nos 15 minutos do gabarito e você ainda estiver aí tentando fazer essa conta e o seu gabarito sem marcar ia ser suada, molhar o gabarito todo e aí pronto. Aí você vai ver o que é pressão, sacão. Bora lá. Tá me julgando. Pô, não me desconcentre não, Jamil. Na moral mesmo, velho. Oi, ó. Essas questões aqui de ferramentas, eu vou responder primeiro as de cálculo e aí as de ferramenta eu vou lá pro Excel, depois a gente faz tudo de uma vez, certo? Então vou pular a terceira, vou pular a quarta, mas já posso até adiantar o gabarito pra vocês aqui. A terceira é a letra E. Essa aqui é qual? Tá falando de quê? Frequentemente desfazer, refazer. Barra de acesso rápido, letra A, mas eu vou mostrar pra vocês. Então, pula aqui a terceira, pula a quarta, vamos aqui na quinta.
Estamos aqui na quinta. Vou ter que ir no Excel de qualquer jeito com essa daqui. Vou ter que ir no Excel de qualquer jeito. Senão vocês vão bugar. Vou ter que ir lá no Excel. Eu vou lá no Excel, é melhor. Levar essa função pra lá. Ou essa planilha. Pra eu preencher ela. Deixa eu só trazer essa planilha para Excel aqui. E aí a gente vai responder ela direto no Excel, senão... Pronto. Vou preencher aqui. Vou projetar Excel aqui para vocês. Jonathan, vou precisar sair da aula agora. Mas lá. valeu aí, foi top, viu? De boa. Vamos lá. Preencher aqui a planilha. 15. Não, 15 aqui embaixo. 15, 38, 43. Dois e 50, 1,25, 3,00. Ô cavalo, sabe que vai ficar assim? Põe logo o porcento. Pronto, vamos lá. Aqui, pronto. Quinze vírgula 38, 38,48. Nossa planilha é essa. E aí ele falou que ele aplicou uma função que foi essa daqui que estou levando para ir para a questão agora. Que ele aplicou essa função aqui, ó. Certo? Ele aplicou isso em C2 e arrastou. É isso? Ele aplicou isso em C2 e arrastou até C4. Fiz a planilha certa aí, gente? Pronto. Ele disse que ele aplicou essa função aqui, ó. Então aqui dentro ele aplicou essa função. E daqui ele arrastou para baixo. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui o que acontece? Vê se vocês conseguem compreender aqui. Eu tô na célula C2, certo? Daqui para baixo é só linha, tá vendo? Se eu descer aqui, eu desço uma linha, desço outra linha. Não desço coluna, tô descendo linha, porque é assim, ó. Certo? Coluna seria se eu fosse pro lado. Se eu descer uma linha, tá vendo esse A2 aqui? A linha é 2, coluna A, linha 2. Se eu descer uma linha aqui, esse A2 vai virar A3, esse B2 vai virar B3, e esse A2 que tá aqui também vai virar A3. Conseguiram acompanhar a ideia aí? Então, ó, vou copiar para baixo, ó. Como é que vai pegar, Jonathan, se você tá com aspas? Vou copiar para baixo, ó. Colocar aspas agora. E vou colocar também aspas. Então, ó. Tá vendo? O A2 virou A3, o B2 virou B3, o A2 virou A3. Se eu copiar para baixo agora, o A3 vai virar A4, o B3 vai virar B4 e o A3 vai virar A4. Então, toda vez que eu incremento uma linha, tudo que for linha aqui, onde tiver número, a cada vez que eu incremento uma linha, vai ganhar um número. Se eu continuar descendo, vai acontecer a mesma coisa. Então, se eu descer aqui, ó, se eu pegar essa função e fizer isso, ó, o que aconteceu? A4, B4 e A4. A gente tem que procurar lá no gabarito da gente, onde tem A4 vezes B4 mais A4. Vocês conseguiram acompanhar até aí, velho? Conseguiram entender que toda vez que eu desço uma linha, onde tiver linha vai ser incrementado? Eu estava na linha 2, desci para 3 e desci para 4. Conseguiram pegar a ideia aí?
Vocês confirmarem para eu seguir. A internet tinha caído, velho. Voltou agora. Vou voltar no enunciado da questão Foi, lá. professor, é porque deu problema aqui. Não, foi seu, não foi o meu, pô. Caiu. Ah, fechou. Aí você repete de novo, por Repito, vou favor. até compartilhar a janela que fica melhor pra não ficar indo e voltando aqui, velho. Deixa eu sair e voltar da chamada aqui, porque... Voltou aí? Vocês estão me ouvindo, velho? Sim, só não apareceu a tela. Deixa eu sair e voltar aqui. Porcaria da internet. Vamos lá. Vou tentar projetar a janela inteira aqui. A tela inteira. Pronto. E aí o enunciado da questão ele traz isso, ó. Ele diz que essa função foi colocada aqui. A gente viu que isso aqui... Vocês estão conseguindo me ouvir aí, né? Que eu tô falando aqui, mas não sei se está conectado. Sim, sim. E a tela, vocês estão conseguindo ver aí? Sim, tá de boa. Massa. Sim. Deixa eu fazer só uma troca aqui rapidinho. Beleza. Então a gente viu que quando a gente ampliou lá, né, copiou para baixo, isso aqui virou A4, isso aqui virou B4, isso aqui virou A4. Eu vou procurar onde tem A4 vezes B4 mais A4. A4 vezes B4 mais C4 não é. Aqui começa com C4, não é. A4 vezes B4 mais A4. E a gente viu que quando a gente fez A4 vezes B4 mais A4, o resultado foi o quê? 44,29, não é isso? Vou voltar lá na planilha para vocês verem. 44,29. Então, a minha função, ela é composta com essa função aqui e retornou esse resultado. Então, o gabarito é a letra C. Todo mundo conseguiu pegar aí? Tá de boa? Então, cada vez que a gente desce uma linha, cada vez que eu desço uma linha aqui, ó, ele vai incrementar uma linha. Tava em A2, o que era A2 continua, a letra continua igual, porque eu só desci linha. Agora, ó, aproveitando que eu tô aqui, ó, agora, se eu fizesse isso aqui, ó, tá vendo que eu tô em A2? Em C2, quer dizer? Se eu pular uma linha e uma coluna, por exemplo, eu pegar esse... Caraca. Pegar esse valor aqui, ó, e copiar para o lado, por exemplo, eu vou pular uma coluna e uma linha, certo? Vou pular para a coluna D e linha 2, certo? Então, o que é que vai mudar? Coluna D, linha 2. Coluna D e linha 2. Vocês concordam comigo que eu estou pulando uma coluna? Onde tem letra, vai ganhar uma letra. Certo? Vou copiar só para o lado primeiro. Coluna 2, linha 2, aqui do lado. Vou copiar só para o lado primeiro. O que aconteceu aqui, ó? Aqui. Que desgrama, velho.
aspas, aqui e aqui agora. Tá vendo que eu fui pro lado? Eu pulei uma coluna, mas eu mantive na mesma linha. Tá vendo a letra A virou B? Porque eu pulei uma coluna, então a letra muda uma. Aqui era a letra B, vai virar C. E onde era a letra A, vira a letra A. Se eu copiasse descendo, por exemplo, fizesse isso aqui, ó, pulando uma coluna e uma linha, o que é que iria acontecer aqui? Vou colocar as aspas aqui e aqui. Olha o que aconteceu. Vou apagar esse de cima para não atrapalhar. Eu pulei uma coluna e uma linha. Quando eu pulei uma coluna, todas as letras foram incrementadas, porque eu fui para a coluna do lado. Então era C, foi D. Aqui, onde era A, virou B. Aqui, onde era B, C. Aqui, onde era A, B. Só que além de eu pular uma coluna que foi pulada, eu pulei mais uma linha. Então as linhas também foram incrementadas. Conseguiram pegar aí, pessoal? De boa? De boa. Massa. Existe um sinal que bloqueia esse incremento. Vou até aproveitar para falar para vocês aqui logo, que é o sinal de cifrão. Então o que aconteceu quando eu copiei aqui? Ele incrementou. Vou fazer o seguinte. Antes do A agora aqui, ó. Antes do A, eu vou colocar um cifrão. Certo? Antes do A eu vou colocar um cifrão, antes desse A aqui. Na primeira vez que a gente copiou aqui para o lado, todas as letras mudaram, não foi isso? Eu vou fazer a mesma coisa agora de novo. Vou fazer a mesma coisa de novo. Copiar esse e colocar aqui do lado. Ó, observe. Na primeira vez que a gente copiou, vocês lembram que o A mudou. Aqui aconteceu a mesma coisa agora, ó. Ó, o B virou C quando eu pulei, tá vendo? Porque eu pulei uma coluna. O A que tá aqui no canto virou B porque eu pulei uma coluna. Mas esse primeiro A, tá vendo? Ele foi mantido aqui, ó, por causa desse cifrão que tá na frente. Ou seja, o cifrão, ele bloqueia o incremento de uma linha ou de uma coluna. A gente chama isso aqui de referência mista. Eu bloqueei a linha, bloqueei a coluna. Se eu pegar esse A agora e fizer isso, ó, bloquear a linha e a coluna. Vocês lembram que no segundo caso, no segundo exemplo que eu dei, eu copiei daqui para cá e mudou coluna e mudou linha? Então vou fazer a mesma coisa agora. Vou copiar isso para cá. Como eu pulei uma linha e uma coluna, tinha que mudar todo mundo, mas observe. O A continuou igual. Vou até voltar aqui, ó. O que aconteceu? B virou C e pulou uma linha 3. A virou B, pulou uma linha 3. Era A2, virou B3. Era B2, virou C3. Esse primeiro A aqui, tá vendo que eu bloqueei a linha e a coluna? Bloqueei linha e coluna. Quando eu coloco esse cifrão na frente da linha ou na frente da coluna, ele não deixa esse valor aqui sofrer mudança. Alguém perguntou alguma coisa aí? Isso, Rafaela. Você primeiro multiplica. Tinha erro em alguma coisa, foi? Primeiro multiplica, depois soma. Tinha erro em alguma coisa? Isso aqui vai dar 1,29, se eu não me engano, que é isso vezes isso. Mais esse valor aqui, que vai dar 44,29. Era essa a dúvida, Rafaela? Pronto, beleza. Então tá safo. Conseguiram pegar a ideia da incrementação aí, né? Se sim, vou lá para outra questão. Função soma-se, tá? Questão 6.
Essa foi uma função que eu acabei não trazendo diretamente para vocês, né? Deixa eu só fazer a troca aqui. Essa foi uma função que eu acabei não trazendo diretamente para vocês. A gente consegue trabalhar ela aqui. É uma função de soma, só que condicionada, né? É uma função aí que vai somar determinado valor, mas ela precisa de um critério, certo? Nesse caso aqui, o que ela está dizendo para você, ó. Um técnico escreveu na célula A15, que é essa célula aqui embaixo, uma fórmula que localiza a palavra São Luís entre os dados e totaliza o número de processos deste polo nos anos de 2017 e 2018. Ele quer saber qual a fórmula ele pode ter colocado. Na verdade, ele escreveu São Luís aqui ele botou a função. Qual fórmula ele pode ter colocado para que quando ele realizasse o cálculo, só somasse os valores referentes a São Luís, ou seja, a função tinha que vir aqui, procurar onde tem escrito São Luís, né? Nesses intervalos aqui que ele está usando. Deixa eu ver qual é o intervalo que ele está usando. É esse mesmo. E somar somente os valores de São Luís, certo? Vou lá no Excel para a gente trabalhar essa função. Soma-se. Vamos lá. Função soma-se. Função soma-se. Ela vai realizar a soma da mesma forma que a função soma faz, a função soma padrão. Só que ela precisa de um critério. Toda vez que vocês virem um termo se em alguma função, ele pede critério. Então, soma-se. Olha o que sua banca está dizendo. Ela pede um intervalo, sua banca não, o Excel, intervalo, critério, intervalo de soma. Então, intervalo é onde ele vai buscar a informação. Então, onde ele vai buscar a informação? Imaginando que eu quero somar somente os valores de sapato. Eu vou buscar essa informação aqui, na primeira coluna. Ponto e vírgula. Vou dizer qual é o critério. Aspas, sapato. Ponto e vírgula. Agora eu vou dizer em que coluna tem os valores que ele vai realizar a soma desses sapatos, que é essa coluna B, e vou fechar a minha busca. Quando eu der Enter, ele vai retornar para mim todos os locais que ele encontrar aí na planilha, a soma dos valores de sapato, apenas. Então eu dei Enter, ele só somou o quê? Sapato. Se eu mudar o valor de sapato aqui desse, ele vai somar o quê? Sapato. Então, na soma-se, eu preciso dizer para ela, Excel, eu quero que você busque para mim nessa planilha, nesse local aqui, nesse intervalo, que no nosso caso é de A1 até A3, tudo que está escrito sapato. E depois eu quero que você some os valores associados a esse sapato na coluna que está logo ao lado, que é essa. Conseguiram pegar até aí? Tá de boa? O professor, Oi. e se eu colocasse assim? É porque eu acho que tem que ter critério, acho que não iria, não. Joga Só aí uma pra ver. dúvida. Se eu colocasse de A1 até B3, tipo, soma-se A1 até B3, aí colocasse ponto e vírgula e colocasse sapato, Assim? tipo, aspas de sapato. Só, por exemplo, tem essa fórmula aí, só se eu tirar o B1 e o B3. Tirando o B1 e o B3 aqui, apagando. Tirar de onde? Daqui ou daqui? Tirar daqui? Daí sim. Tirar esse B1 e esse B3 aí. Ah, ele vai dar erro na soma porque ele não vai achar... Aqui, ó. Tá vendo? Ele não achou o valor para ele somar. Uhum. Mas pode existir um contexto desse que você está falando, ó. Por exemplo, vou usar esse intervalo, acho que dá para rolar também. Pedir para ele somar os valores que forem maior do que 2, por exemplo. Eu acho que aqui ele já entende. Certo? Então, ó, no cenário que você está trazendo aí, ele continua buscando o intervalo, só que ele vai somar os valores maiores do que 2. Do jeito que estava antes, ele não retorna nada porque ele está buscando uma palavra. E palavra para ele não tem como somar.
Agora, se você pegar valores numéricos no intervalo, tá vendo? Soma-se. E aí você disser para ele, ó, some para mim somente os valores que forem maior do que 2. Então ele vai somar aqui dentro quem for maior que 2. E aí ele consegue trazer o resultado porque você trouxe um valor numérico para ele. Conseguiu pegar de boa aí? Todo mundo? Alguma dúvida? Foi até bom para poder mostrar as duas formas de escrita da função se. Beleza? Vou para a questão lá. Então, é igual o gabarito dessa questão. Uma vez que a gente viu aí Deixa eu mudar aqui. Uma vez que a gente viu o contexto da função, qual gabarito vocês marcariam aí? Dá um tempinho aí que ela é um pouquinho grande para vocês olharem. Bugaram, foi? Pô, eu tô na dúvida da A e da D, mas eu acho que eu iria na letra. Cadê? Na letra D, mano. A D? Mas eu tô em Beleza. dúvida dessas duas. Na dúvida na qual? Qual é a outra que está na dúvida? Na A? A e D. Beleza. A e D. Mais alguém? Eu tô na dúvida nessas duas também. Beleza. Vamos ler aqui a A, então. Olha o que ele está dizendo. Excel, soma para mim no intervalo de... Ou procura, né? Ele vai procurar aqui de A2 até A12, até E12, a palavra São Luís. Então aqui ele está procurando nesse intervalo de A2 até E12, que é a planilha toda. Ele está procurando onde está escrito São Luís. Beleza? Ele está procurando onde está escrito São Luís. E depois ele está somando de A2 até E12. De A2 até E12 é o próprio intervalo, tá vendo? A2 ele está pegando também o nome que está aqui. Então ele não vai conseguir somar. Não vai conseguir somar. Beleza até aí? Ele não vai conseguir somar. Porque ele está repetindo o mesmo lugar que ele está procurando aqui. Aqui. E na letra D que vocês falaram, ele está partindo de onde? De onde tem de fato valores. Tá vendo? Então ele está buscando de A2 até E12. De A2 até E12, que aqui ele está buscando aqui. A palavra São Luís. E de B2 até E12, por mais que seja um contexto amplo aqui, de B2 até E12, ele vai somar onde estiver escrito a palavra São Luís. Beleza? Gabarito letra D. Um pouquinho confuso esse contexto aqui, porque parece que é a mesma coisa, mas no final não é. Beleza? E esse aqui a gente já sabe o quê? Que ele não vai somar, né? Porque ele está trazendo um texto. Beleza, velho? Caiu de novo, foi? Beleza, professor. Beleza. Aqui são alguns atalhos, por exemplo, no Excel, né, ele está falando, está digitando um pequeno texto em uma célula e deseja quebrar a linha no ponto em que o cursor está. Quer botar para escrever na próxima linha. Então a gente usa o Alt e Enter. Deixa eu mostrar para você o que ele está falando. Estou aqui digitando alguma coisa. Se bem que aqui até já está, né? Mas aí, por exemplo, se eu der um Enter aqui, ele vai para a próxima célula. E eu não quero que ele vá para a próxima planilha. Eu quero que ele continue aqui embaixo, ó, tá vendo? Dentro da mesma planilha, dentro da mesma célula. Vou continuar digitando, Alt e Enter, continuar digitando, Alt e Enter.
O Alt Enter é para você descendo, tá vendo? E ele vai permitir você ir digitando as coisas aqui. Porque se você der o Enter sozinho, ele muda para a próxima célula. Então, o que a sua questão está querendo saber aqui, qual é o atalho que faz isso? E é a letra B, beleza? Letra B. Questão 8 aí, questão mais tranquila aí, a 8, né? Essa questão é descarada, velho. Bugaram de novo, foi? Tô olhando aqui pra ver se não caiu, né? Letra C. Alguém já respondeu, né? Vamos ler aqui. Ó. Olha o que ele está fazendo aí com você. Ele está te pedindo o mínimo de A1 ou de B8 até B12 e o zero. Ele está colocando o zero no pacote. Ele está colocando todos esses números e também colocou o zero. Então, se você colocar em ordem crescente, quem é o menor número? Ele adicionou o zero aí na lista. Então, é quem? Zero. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Ele só colocou o intervalo que está aqui e adicionou também o zero a este intervalo. Então, o gabarito é letra C. Beleza, velho? Dúvidas aí? Dúvidas? Não, professor, não. Questão 9, ele está falando de uma funcionalidade que a gente tem dentro do Excel, que é a validação de dados, tá? Que é essa aqui, ó, letra E. Vou levar lá para vocês verem. Que permite você definir aí o tamanho de um campo, até que valor você pode preencher nesse campo. Então, se você vier na guia dados aqui, cadê a validação, Jesus? Aqui tá diferente, aqui, validação, aqui. Então, se você vier na guia dados, validação de dados, você pode fazer aqui um contexto que é definir um critério para validação. Por exemplo, dizer que o valor sei lá, qualquer valor não. Você pode dizer que é um valor de número inteiro que está entre. A sua questão, ela está dizendo que você pode definir que um valor só vai de 0 a 100. Então, se você vai lá na guia validação de dados e define número inteiro que vai de 0 a 100. Em que célula é que eu estou colocando isso? Que eu nem vi. Deixa eu ver se foi nessa. Pronto. Então, ó, aqui nessa célula eu botei uma regra que eu só posso colocar um número que vai de 0 a 100. Ele vai permitir. Se eu colocar aqui 101, ele vai dar erro. Então, a validação de dados é isso. Você colocar uma validação para que um campo tenha o valor que você definiu usando a ferramenta de validação de dados, certo? Dentro da guia dados. Então, o gabarito aqui, letra E. Questão 10, acho que dá para vocês fazerem um cálculo rapidinho aí. Deixa eu mudar aqui. Lembrando da precedência dos operadores, beleza? Primeiro parênteses, depois potência, depois multiplicação, depois divisão, ou divisão no caso, né? Soma, subtração. Quando vocês botarem o gabarito, vocês falam aí, tá? Porque eu não consigo ver o chat não, senão fica saindo da conversa, ou da apresentação aí.
B, vamos lá então, né? Então, ó, vamos por parênteses aqui primeiro, né? 5 vezes 3, 15. 15 menos 3 vai dar 12, certo? Fazendo essa potência aqui é 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 vai dar 9. Aqui a gente já tem 12. E aqui foi quanto? 5, né? 12 vezes 5 dá 60. 60 mais 9, 69. Gabarito, letra B. Beleza? Se alguém não pegou, fala que eu volto depois. Mas gabarito, letra B. Questão 11 é de interpretação, tá? Pra gente lembrar aquela estrutura lá, velho. Então, ó. Se o veículo for moto, o valor da substituição será 52,99. Se não for moto, 55,99. Então, a gente vai comparar se o veículo é moto. Se for moto, ele vai ser 52,99. Se não for, vai ser 55,92. É só lembrar daquela estrutura. Primeiro o teste, depois a resposta se verdadeiro, depois a resposta se falso. Aqui você já elimina essa. Maluquice. Já elimina essa. Elimina essa porque ele está fazendo o quê? Que ele está fazendo um teste, mas ele está usando o que na sequência? 2 pontos e 2 pontos. Você sabe que o se é ponto e vírgula, certo? Sobraram essa e essa. Vê se vocês conseguem responder aí. B. B, não é isso? Se o valor for moto, ele vai escrever 59, então, se isso aqui for verdadeiro, 52,99. Se isso for falso, 55,92. Gabarito letra B, beleza? Outra questão aí de funcionalidade, certo? Isso aqui é a formatação condicional, que a gente define aí algum valor. Ele está falando, por exemplo, aqui que a gente pode colocar uma letra vermelha no Excel, na planilha, caso o valor digitado seja negativo, ou seja, se for um valor menor que zero. E a gente tem lá na guia página inicial o termo formatação condicional, que você vai lá, realça as regras, se o valor for menor que zero, você vai colocar aparecer uma cor. Deixa eu mudar aqui. Eu venho aqui, ó, tá aqui, ó, 2. Tô lá na guia, página inicial, formatação condicional, regras de realce da célula. Então, se eu fizer isso aqui, ó, é menor do que, e colocar 0, ele vai pintar de vermelho aqui, ó. Então, se eu colocar aqui menos 1, ele automaticamente realça para vermelho. É basicamente isso. A formatação condicional permite você colocar regras dentro da sua planilha para mudar de cor ou para mudar a aparência de acordo com o que você colocou lá na sua função. A questão 13, ele fala de uma função que é de verificação de ortografia, né? Que vale tanto para o Excel quanto para o Word, né? Então, acho que vai funcionar aqui para isso. F7, ortografia, tá vendo? A verificar a partir do início da planilha. Ele vai aplicar a ortografia com F7. Básico também, atalho. Essa questão 14, deixa eu mudar aqui rapidinho, que eu não falei com vocês. É uma funcionalidade do Excel que é para mesclar as células. O que é que acontece? Tá vendo essa planilha aqui? Se eu pegar essas 6 linhas aqui, né, essas 6 células, e mesclar, que é juntar todo mundo, ele vai desconsiderar todos esses valores aqui e vai manter o valor só da primeira célula. Como assim, Jonatas? Vamos lá. Vou pegar aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu juntar tudo isso aqui, ó, e vier aqui, ó, na ferramenta mesclar, tá vendo? Ele vai desconsiderar todos os números e vai manter somente o valor mais superior à esquerda. Então, se eu faço isso aqui, ó, ele vai dizer, ó, a mesclagem das células só preserva o valor da célula superior à esquerda e descarta o resto. Só vai manter o número 4. Então, o gabarito aqui, nesse caso aqui, hein, 4. Beleza? Eu tô indo rápido nessa parte aqui porque é mais questão de célula, função em si.
Questão 15 aí também dá, é bem de interpretação, viu? Tá acabando já. Questão 15 aí. Deixa eu ver se vocês já responderam o chat aqui, não, né? Vamos aqui, ó. Letra A. Conte-se tá escrito errado, tá vendo? Falta o ponto. Certo? A sua questão tá dizendo, ó. A fórmula que deve estar na célula B8, que é essa, para estar de acordo... É uma fórmula que vai estar de acordo com o valor exibido na célula B8. O soma-se não soma texto, certo? Então não pode ser. Contar não existe, tem que contar vazio. O se aqui está dizendo que está um intervalo puro, sem igualdade, sem teste, sem nada. Não pode ser. Então tudo aqui a gente foi para eliminação. Sobrou quem? Conte-se. Excel conte para mim no intervalo de B2 até B6 todas as células que estão, escrito finalizado. Ele vai contar quantas aqui? 1, 2. Gabarito 8. Beleza? Ou 2. Gabarito aqui, letra E. Aqui, se a gente for partir do princípio, aqui é o mesmo critério, né? Conte-se da célula B2 até B6 os valores que são maiores do que 10. Quem é maior que 10 aqui? 14. Eu só tenho um número maior que 10. Então ele vai retornar quanto aí? 1. Gabarito, letra A. Vocês pegaram aí a questão 16? Ou foi rápido demais? De boa, de boa. Aí pra entrar o 10, aí tinha que estar o sinal de igual também, Igual. né? Se tem maior ou igual, o 10 entraria na contagem. Questão 17. Ele quer o segundo... Todo mundo acompanhando aí, né? O segundo maior valor nesse intervalo que vai de A1 até C3. De A1 até C3 é toda a planilha, né? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3. Se você organizar em ordem crescente aqui, você vai ver que o primeiro maior é o 9 e o segundo maior vai ser quem? O 8. Isso aqui foi na hora que editei aqui que saiu esse parêntese, tá vendo? Então, primeiro maior 9, segundo maior 8. Gabarito, letra D. Todo mundo acompanhou aí? Agora, pessoal, Diga aí. naquela outra questão Qual? do mínimo, foi mínimo e 0. Pronto. Diga aí. Ele só fez acrescentar mais um número. Assim, E aí não acrescentaria não? Um Não, exemplo aí porque numa a do questão. maior ele define a posição. Onde que talvez você poderia incrementar um número ali? Se fosse assim, ó. Que eu acho que funcionaria. Vamos ver aqui. Igual maior. Vou pegar esse intervalo aqui todo, certo? E vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula 10. Eu acho que funciona assim também. E o termo? O que é que tá acontecendo aqui? Eu acho que funciona, não sei não, vou testar agora, tá? Eu quero o segundo maior nesse intervalo aqui. Se funcionar, ele vai colocar de A1 até A3 e ainda vai acrescentar o 10, certo? Vai acrescentar o 10, se funcionar isso aqui. Ele não funciona, tá vendo? Então ele entende só até aqui, ó. Mas no caso da função maior, isso aqui serve para definir posição. A função máximo lá foi mínimo, né? Mínimo que você viu é isso aqui, ó. Ele deu um intervalo e deu mais um valor, que foi o 0. Então ele está pegando todos esses números e também está pegando mais um 0 que ele colocou aqui. Você poderia fazer aqui 12. Poderia, sabe, ir acrescentando números que você quisesse. Mas ele só fez acrescentar o 0. Isso aqui não define posição. É só o total de números. São todos esses mais o 0. Então ele vai retornar quem com o mínimo aí? O 0. Deu para pegar aí? De boa, de boa. Pronto. Faltou a questão aqui, faltaram duas questões aqui, não foi? Validação de dados a gente viu.
Foi a 3 e a 4 que ficaram faltando, né? Uma é a da inserção da barra de acesso rápido, eu mostro lá. E a outra é para exportar o documento. Lá no Excel você pode exportar um documento para PDF. Você vai clicar em exportar e ele vai aparecer a opção criar ou exportar. Aqui, ó. Vem aqui em arquivo, como tá lá. Exportar. E vai aparecer a opção criar documento XPS PDF. Jonatas, por que não é a opção salvar que está aqui em cima? Porque o salvar como que ele trouxe aqui está dizendo que aparece lá documento PDF, não é. Se você vier aqui, ó, salvar como. Salvar como. O computador dos outros é horrível, velho. E escolher a opção PDF, ele não aparece documento PDF, ele aparece o que? PDF apenas. Então, por isso que a letra A não pode ser. E na questão de baixo aqui, que é a questão 4, ele está falando da barra de ferramenta de acesso rápido. Deixa eu ver porque aqui não está aparecendo opções. Pronto. A barra de ferramenta de acesso rápido, você vem aqui, opções, arquivo, opções. Ele vai abrir aqui opções e aí você clica em barra de ferramenta de acesso rápido. Que é basicamente para você conseguir inserir outros botões ali no acesso rápido que você tem para fazer algumas ações, beleza? Mas basicamente isso. Dúvidas aí, pessoal? Não, de boa, professor. Valeu, então, para a aula de hoje era isso aí. Próxima aula, eu vou terminar esse material para vocês para mandar detalhado. Próxima aula a gente vai trabalhar aí conceitos de Windows, as teclas de atalho de Windows, teclas de atalho de navegadores que eu fiquei devendo para vocês e seguir o cronograma que está previsto lá pra gente, beleza? Então valeu, até a próxima aula que é sábado pela manhã, viu? Rapidinho, o material vai estar disponível quando? Esse agora eu vou finalizar, que eu deixei pela metade, no máximo amanhã até meio-dia já tá lá. Eu vou tentar colocar hoje, mas eu não garanto não por causa do horário já. Mas amanhã no máximo até meio-dia eu finalizo ele lá e coloco pra vocês. Isso, valeu, pessoal, boa noite. Valeu, gente, boa noite aí.